Vamos dar continuidade sobre a aula de cuidados de enfermagem com estomas intestinais. Nós vimos já as possíveis classificações com relação aos estomas, vimos também os dispositivos e adjuvantes que podem ser utilizados, e agora a gente precisa falar um pouco sobre as complicações. A gente sabe que o técnico de enfermagem, mais uma vez, vai estar à frente desses cuidados, seja no ambiente hospitalar, seja no ambiente primário para orientação, numa visita domiciliar ou até mesmo num home care. Então, é importante saber e conhecer, detectar de uma maneira precoce sinais de agravamento de complicações. É claro que a gente vai abordar agora as complicações de maneiras separadas, mas elas podem surgir duas complicações ao mesmo tempo naquele estômago. Essa possibilidade ela existe. Mas, para uma questão didática, a gente vai falar separadamente. Então, vamos falar então das complicações. Vamos começar com o edema. O edema é muito comum em pós-operatório da confecção do estômago, em função do próprio procedimento, da necessidade da confecção desse estômago, da esterilização e a fixação dessa mucosa, seja na região perineal, seja na parede abdominal. Essa manipulação dessa alça, ela acaba gerando esse inchaço, que é comum a gente observar nesses períodos iniciais. A tendência desse quadro é diminuir gradativamente e ela tomar a sua espessura normal dessa mucosa. Mas, entretanto, a gente precisa estar atento que essa situação ela pode se agravar, né, em função de comprometimento vascular ou por alguma outra situação clínica, possa fazer com que essa irrigação dessa mucosa ela não seja feita de maneira eficiente e gere um aumento desse edema e evolua, por exemplo, para uma necrose desse estômago. Então, um ponto importante é a gente perceber em qual momento se encontra esse cliente, em quanto tempo esse estômago ele foi confeccionado, para a gente ter uma avaliação com relação à gravidade dessa situação. É claro que o aumentar desse edema, ela pode também influenciar na própria capacidade de funcionamento desse estômago, porque ela vai estar internamente também edemaciada. Então, a gente pode fazer com que a gente tenha uma dificuldade da eliminação desses efluentes, e isso é uma situação importante. Então, é importante que a gente saiba identificar, acompanhar essa evolução, para a gente saber se precisa ter alguma conduta a mais ou apenas uma conduta expectante, tá? No geral, é uma conduta expectante, mas é sempre importante a gente registrar para que o próximo colega que vai fazer o acompanhamento dele também tenha essa percepção e numa necessidade maior, a restante da equipe também tem essa ciência e em função de uma necessidade maior, se for o caso, ter alguma intervenção cirúrgica em relação ao caso. Mas geralmente a tendência é ir para uma involução e a mucosa voltar para o seu estado normal. Então, quando a gente fala de edema, a gente precisa lembrar que a gente está falando de mucosa intestinal, tá? Então, essa mucosa ela pode ter esse edema nesses procedimentos iniciais, nesse primeiro período inicial, mas não é algo que deva ser visto como normal se um cliente que já tem anos ou já está no pós-operatório tardio, de um período para outro, vir apresentar a ter um edema. Então, é importante que a gente esteja atento em relação a isso. O sangramento também é uma outra complicação possível da gente também observar no pós-operatório recente. Entretanto, não é comum, mais uma vez, semelhante ao edema, você observar um sangramento para quem já tem um pós-operatório tardio ou já tem anos de confecção desse estômago. Quando esse sangramento ele é diminuto, né, em uma pouca quantidade,
E eles às vezes podem vir em função de uma fixação inadequada desse dispositivo ou uso de uma força maior durante a limpeza desse estômago, de uma batida, algo nesse sentido. Então é importante a gente identificar de onde vem esse sangue e a quantidade desse sangue que está sendo eliminado. Dependendo da situação, se é uma pequena lesão que acabou rompendo um pequeno vaso, seja da mucosa ou da pele ao redor do estômago, uma leve compressão, fazendo uma homeostasia por uns 5 minutos, provavelmente devem fazer o efeito de sanar esse foco de sangramento. Agora, se é um sangramento que você não consegue conter fazendo uma homeostasia, fazendo uma pressão sobre o local onde você identifica que está saindo esse sangue, ou você percebe, igual na imagem que está abaixo à esquerda, uma saída de sangue, e principalmente sangue vivo, até mesmo se fosse um sangue venoso, é importante a gente relatar e tomar as principais condutas de buscar colegas para que possam ter as suas intervenções. Não é comum a gente ver um sangramento como essa imagem inferior. Então, é algo que precisa ser notificado, a equipe precisa ser acionada para que as medidas sejam tomadas e esse cliente não evolua, dependendo da quantidade desse sangue perdido, para graus avançados de hemorragia. Então, a gente sabe que um grau leve, em torno de 10 a 15% de perda de sangue em relação ao peso corporal daquele indivíduo. Mais do que isso, a gente tem uma série de complicações sistemas e, no caso mais grave, é incompatível à vida. Então, é importante saber diferenciar e notificar sempre e trabalhar em equipe para ter a melhor conduta de maneira adequada e o mais breve possível. Nós vimos nas aulas anteriores da importância da demarcação do local para a confecção do estômago, o quanto isso vai influenciar no pós-operatório e na qualidade de vida desse indivíduo, seja para ele ter mais tranquilidade na hora de fazer seus cuidados ou de terceiros fazerem seus cuidados, e também para manutenção e para que se mantenha um estômago saudável. Quando os nossos colegas fazem a confecção desse estômago fora dos padrões que são determinados, fora desse espaço da musculatura reto-abdominal, infelizmente existe a possibilidade da confecção de uma situação que se chama de hérnia, em função dessa pressão abdominal, em função dessa fragilidade dessa musculatura, existe uma projeção desse intestino para fora da cavidade abdominal, ela fica protegida pelo tecido subcutâneo, né? E a gente tem essa aparência de abaular. Existem casos onde ela realmente vai ser muito pequena, discreta, mas a gente tem casos significativos. Então, dependendo de qual seja a situação, as condutas podem ser uma conduta conservadora, dependendo do volume desse abaulamento, ela pode ser simplesmente conduzida com o uso de cintas abdominais. Existem cintas específicas para caso de pessoas portadoras de colostomia. E a gente observa na imagem acima um indivíduo que apresenta 2 colostomias. A princípio, não. Uma, pela característica da drenagem, uma deve ser uma urostomia e a outra deve ser sim uma colostomia. E a de baixo, onde a gente também vê um indivíduo com uma colostomia e a diferença é que se tem o antes e após a colocação da cinta, né? Ela faz uma estruturação dessa parede abdominal, uma reposição
desse intestino para dentro da cavidade e ela mecanicamente mantém esse estômago numa posição correta, evitando que tenha algum tipo de estrangulamento que comprometa a vascularização desse estômago. Então, podem ser feitas o uso de cinta como suporte para essa musculatura. Mas em casos mais volumosos, onde a cinta ela não vai ser capaz de contribuir, infelizmente aí o cliente ele vai evoluir para um processo cirúrgico, para a reestruturação dessa parede e o reposicionamento desse estômago. Vimos também que esses estomas eles são feitos com uma certa projeção. Eles são exteriorizados, em geral, entre 2,5 e 4 centímetros, são colocados para fora, para que facilite, tenha um ângulo de drenagem e que não escorra pela parede abdominal e fazendo com que esses efluentes agridam a pele. Então, é mais comum a gente ver uma projeção maior para a ileostomia do que uma colostomia, mas ambas a gente vai observar que esses estomas têm um tipo de projeção. Entretanto, com a evolução do estoma, ele pode assumir formatos diferentes. E aí a gente pode ter complicações com relação ao posicionamento desse estoma. Ele pode se tornar plano, onde ele fica no mesmo nível da pele, ele pode se tornar retraído, onde ele fica abaixo do nível dessa pele, ou manter-se como foi feito no procedimento cirúrgico e se manter saliente e protuso. Uma outra situação que a gente pode observar é a questão do prolapso. O prolapso seria a exteriorização maior dessa alça intestinal através desse orifício do estômago. Então, a gente sabe que é comum a gente perceber 2 centímetros, em torno de 4 centímetros exteriorizados, mas situações maiores do que isso é configurado como um prolapso. Não necessariamente é uma emergência cirúrgica, vai depender do grau de quanto está em sofrimento essa mucosa, e aí sim vai definir a necessidade de um reposicionamento ou não. Isso pode acontecer em função de uma fixação, mais uma vez, inadequada na hora da demarcação desse local, seja para fixação, seja o local onde foi feito esse orifício dentro desse espaço abdominal, e aí você não tem o suporte da musculatura para manter esse estômago no local, ou até mesmo por um aumento de uma pressão abdominal, faz com que ele se exteriorize pelo orifício realizado para a fixação do estômago. A retração seria ao contrário do prolapso, seria um encurtamento dessa projeção do estômago. É muito comum a gente ver isso em pacientes obesos ou em função, dependendo do tipo de procedimento que foi realizado. A gente sabe que as estruturas dos órgãos e a própria cavidade abdominal, ela é preenchida, ela é coberta por uma formação de peritônio que recobre tanto a superfície das vísceras quanto a parte interior da parede abdominal, seja anterior e seja posterior. Em função disso, essa membrana serosa, essa reflexão desse peritônio, dependendo de quanto ele seja curto,
tamanho dele, ele pode ser muito curto para um posicionamento, que na hora do movimento cirúrgico ele pode colocar na posição, mas com o movimentar, né, o andar da pessoa, a retomada das suas atividades, ele faz uma tensão e contrai esse estômago, fazendo com que ele tenha essa visão encurtada, afundada, que pode ser total ou parcial, tanto que eles chamam quando é totalmente ficar abaixo por completo esse estômago, eles chamam de desabamento ou afundamento desse estômago. A estenose é uma outra situação em que você observa um estreitamento dessa luz desse estômago. Então, a gente pode observar numa retração também uma estenose, ou não, né? Mas a estenose é muito comum a gente perceber em situações de retração também. Então, esse conducto, esse canal interno desse estômago, ele se torna diminuído, e uma das características que a gente observa que isso está acontecendo, primeiro que visualmente você percebe essa diminuição dessa luz, que vai eliminar os efluentes, e outros, dependendo da posição que seja o segmento seccionado, você vai ver a saída de fezes em formatos de filete. Então, é importante a gente ter essa informação, mais uma vez, para que a gente possa sinalizar aos colegas as condutas num tempo hábil, para que ele possa tomar as condutas pertinentes em relação ao caso. Porque uma vez que você tem estenose, essas fezes elas vão ter dificuldades para serem expelidas, os demais efluentes também. E isso pode gerar uma complicação que a gente não tem como mensurar para qual caminho seja, mas no mínimo vai ter um desconforto muito grande para esse indivíduo, porque ele vai querer eliminar os seus efluentes e não consegue. Então, por si só, já o desconforto já é uma situação que a gente precisa ter atenção. E o agravamento por essa obstrução, essa obstrução mecânica, gera outras situações e que mais ainda precisam ter algum tipo de atuação. Por isso, observar o estômago não é só limpar a bolsa ou trocar ou colocar um dispositivo novo. A observação com relação ao aspecto desse estômago, como ele vai evoluindo, por isso a importância de uma anotação adequada para que o próximo colega ele consiga dar continuidade, faz com que a gente tenha essa percepção de algo está acontecendo de certo ou de errado. Granuloma é uma outra situação que a gente pode ver também, que significa, a definição de granuloma significa massa ou nódulo de tecido cronicamente inflamado, com focos circunstritos, à maneira de grânulos, geralmente associados a um processo infeccioso. Não necessariamente ele precisa estar associado, não, tá? Por isso o termo geralmente. Às vezes um corpo estranho, alguma coisa que o corpo identifica como um agressor, também pode desencadear a formação de granulomas. Então, isso é muito comum, é uma formação muito comum em determinadas inflamações crônicas. A gente sabe que a inflamação ela pode ser aguda, ela tem um começo, meio e fim, e ela pode ser crônica. Ela pode se arrastar em função da doença de base, em função da continuidade do agressor, do agente agressor, enfim, tem vários fatores que influenciam nessa situação. Então, numa tentativa do corpo tentar conter esse agente agressor, infeccioso ou não, se cria uma série de células de defesa em torno dessa área, e aí é feita essa estrutura que parece um tecido de granulação, né? Então eles chamam de granuloma, tá? Mas é um tecido proveniente de um processo de inflamatório crônico. E aí a gente tem esses aspectos de como se fossem várias bolinhas, parecendo um tecido de granulação. Mas elas podem assumir aspectos diferenciados. A gente percebe que é bem uma aparência bem característica de uma área com algum processo inflamatório, né? Porque a pele não tomaria essa estrutura de,
esses desníveis nessa pele se não tivesse algo acontecendo. Uma outra situação também que pode acontecer é ter lesões propriamente ditas nesse estômago. Elas podem ser decorrentes da própria doença de base, como por exemplo, quando é feito a retirada de um tumor numa determinada alça e a parte restante ela é confeccionada o estômago, mas em função às vezes de ainda a permanência de algum foco maligno, essas células cancerígenas elas podem se proliferar e desencadear essa morte celular e a gente tem aparências de lesões nesse estômago. Ou a lesão no estômago, como é uma mucosa, é muito sensível, às vezes trauma, batidas, ou até mesmo no processo de limpeza, da manipulação da troca, às vezes uma placa protetora mal cortada, podem gerar traumas nessa mucosa e desencadear essas lesões. Então, é uma outra situação que a gente precisa estar atento, porque uma mucosa saudável não tem essa aparência de uma mucosa com uma lesão. Então, é algo que a gente precisa ter atenção. Não dá para agir como se algo fosse normal. Uma outra situação que a gente pode ter é a isquemia, né? Ou a evolução, a gente pode chegar para a necrose. A gente tem imagens à esquerda superior de um estômago que ele já começa a se deteriorar, a gente tem um sangramento já significativo, uma coloração já que foge de um padrão de uma mucosa saudável. Embaixo a gente já tem um evoluir dessa necrose, ela já se torna mais enegrecida e a gente ao lado à direita já tem uma avançada dessa necrose, ela já toma um aspecto de uma necrose de liquefação, ela se torna mais fluida, então são situações que a gente precisa estar atenta. De cara você já bate o olho e já percebe que não se trata de um estômago saudável. Como a gente falou lá no início, às vezes essa situação ela não ocorre sozinha. A gente percebe nessa imagem à direita que a gente tem uma grande área de hiperemia, essa pele está brilhante, né? Está como se estivesse esticada, né, demais. Então, algum processo inflamatório que ou desencadeou um ou levou a outro, ou os dois ao mesmo tempo pode estar acontecendo e são dignos de atenção e precisam de uma intervenção rápida. Então, quando a gente fala de isquemia, é igual a isquemia miocárdica. Por algum motivo, existe uma diminuição, uma suspensão desse fluxo sanguíneo que perfunde essa mucosa e automaticamente, pela falta de oxigenação, essas células elas vão ser levadas à morte. Quando essa isquemia ela não se sana, ela permanece, essa evolução ela acaba sendo cada vez mais gradual, aumentando, e aí a gente tem uma morte completa das células ali daquela mucosa, e a gente tem esse aspecto de necrose que a gente viu nas imagens anteriores. A gente viu que na esterilização dessa mucosa é feito um procedimento cirúrgico onde você faz a eversão dessa mucosa, é feita tipo uma gola rolê, é virada do avesso e essa mucosa, como a gente vê na imagem B, elas são fixadas na parede dessa pele da onde foi feito o orifício. Essa junção é chamada de junção mucocutânea. E isso é um procedimento para a maturação desse estômago, para que ele fique fixado nessa superfície corporal. Então, utilizado os pontos cirúrgicos, os fios, para que a gente possa ter essa brevidade nesse colamento, literalmente, dessa mucosa com essa pele. Só que existem algumas situações em que vai haver o descolamento, e aí a gente precisa estar muito atenta por conta da evolução e desse quadro. Então,
em função dessa separação dessa pele da mucosa, faz-se um espaço, em algumas literaturas encarada, referida como deiscência, ou separação mucocutânea, é muito comum a gente ver nas literaturas esses termos, e em função disso você pode ter associado também uma resposta inflamatória nessa área e ter um agravamento dessa lesão. Na imagem de baixo, a gente já percebe que é uma lesão, é um estômago que teve esse descolamento, existe uma imagem que sugere já ter tido algum tipo de tratamento, foi feita a retirada desses pontos, e aí provavelmente eles devem já estar deixando em fazer a cicatrização por segunda intenção. Quando você tem um descolamento que não é total, não é no raio, né? Não é nos 360 em volta toda desse estômago, pode-se esperar que a segunda intenção, a formação de tecido de granulação, a concentração, a contração, melhor dizendo, desse ferimento e a formação de novos tecidos nessa periferia do estômago se forme e se feche. E aí venha se aproximar do estômago. Mas dependendo da situação, quando você tem um descolamento total, e muitas das vezes pode estar associado a algum processo infeccioso ou um procedimento inadequado, que gerou uma tensão maior sobre esse estômago, e aí essa pele não resistiu e entrou em sofrimento, a gente pode perceber situações como essa da foto que a gente está observando agora. Para essas situações, a gente vai precisar fazer a reconfecção desse estômago. A foliculite também é uma situação em que a gente pode observar como complicação de estômago intestinais. Em função, às vezes algumas pessoas elas apresentam muito pelos na região abdominal e em função dessa retirada inadequada dessas placas protetoras durante a troca da própria bolsa ou até mesmo uma tricotomia feita de maneira inadequada, pode fazer com que esses folículos pilosos eles se inflamem e a gente tenha foliculite. Uma outra situação que pode acontecer é que também pelo agravamento, pela agressão que essas peles essa pele ela vai sofrendo, por algum motivo, gere uma inflamação com a formação de pus nessa cavidade, abaixo dessa pele, né? Formando o que a gente conhece como abscesso. Então, você vai perceber que nessa área vai ter uma flutuação ou vai ter uma elevação e ela vai ser dura, dependendo do tipo como se comporte. A gente vai ter sinais flogísticos nessas áreas, geralmente o odor, que é um sinal precoce inicial, às vezes não necessariamente você vai ver de cara esse abalamento, esse calor local. Apenas uma referência do seu cliente fazendo a questão da dor no local, então é importante a gente observar essa área com muito carinho, principalmente em áreas com pessoas com grande número de pelos próximo à área de fixação dos dispositivos. Então a gente tem que ter bastante atenção em relação à retirada, fazer sempre num movimento que não faça mais estragos, né, em relação a essa pele do que a própria retirada ela vai causar. Então a gente tem que ter atenção em relação a isso. E também não adianta usar nenhum tipo de óleo, qualquer outra substância, álcool, nada disso para retirada, porque isso também vai influenciar na manutenção de uma forma saudável dessa pele, que pode, por exemplo, o álcool pode gerar ressecamento, e automaticamente ela vai ficar mais suscetível a ter pequenas soluções de continuidade, você tendo alguma coisa ali nessa área pode gerar um processo inflamatório, um infeccioso associado, e aí você tem essa pele se agredindo na própria área onde você precisa colocar a fixação do dispositivo coletor, não tem como. Então, é muito importante observar a área próximo ao estômago.
A pele próxima ao estômago também é muito importante e faz parte dos nossos cuidados também. Bioedema ganglionoso eu nunca vi, mas é algo que também é mencionado quando a gente pega estudos com relação às complicações de estômago, ele é sempre mencionado. Então eu trouxe para a gente poder conhecer, mas na minha trajetória eu nunca vi uma situação como essa. Ela, na verdade, é uma situação onde não se sabe ainda a causa certa, mas muitas literaturas já associam que não tem muita associação com um processo infeccioso, onde você tem um aparecimento de nódulos, pústulas, que rapidamente, em muito pouco tempo, elas já se rompem e degradam essa pele, fazem uma úlcera, e geralmente esse centro é um centro, não é com tecido viável, um tecido necrótico, e você tem uma borda que ela não é linear, ela não é regular, né? Então isso gera muita tensão. Às vezes pode ser uma, podem ser várias ao entorno desse estômago, muitas vezes associada com doenças inflamatórias intestinais, como Crohn, neoplasias intestinais ou doenças hematológicas também é muito comum. Então é algo que a gente precisa ter atenção. A pele em torno do estômago, ela tem que ser saudável, não tem que ter nenhum tipo de lesão. E você observando que num dia tinha um nódulo numa pústula, ou seu próprio cliente faz essa referência, e no dia seguinte você já tem uma lesão de um agravar, como se tivesse passado vários dias, isso é indicativo de alguma situação. É claro que o diagnóstico não será feito pela gente, mas uma vez que você chama a atenção sobre isso, você permite que o seu colega possa investigar, porque vai ser exatamente na área onde vai estar encoberta pela placa protetora. Então, a pessoa que mais tem chances de observar vai ser você e o cliente. Dependendo da situação do cliente, ele não vai nem observar, porque ele vai estar entregue aos seus cuidados. Então, é muito importante a observação do estômago, seja durante a troca, seja a limpeza da bolsa, ou em qualquer outro momento em que você vá fazer o cuidado, é importante observar e detectar qualquer situação que você possa fazer uma intervenção precoce. Então, continuando falando da pele estomal, é importante que a gente tenha uma ação efetiva, porque essa pele ela precisa estar saudável para a fixação do dispositivo. Não existe a possibilidade de você ficar com um estômago que é funcionante, não é uma fístula, né, que não vai ter drenagem, mas é um estômago que funciona, tem efluentes frequentes e você não tem um dispositivo coletor. Você está fadada a piorar essa lesão. Então, a melhor forma que a gente tem é uma identificação precoce de um início de uma lesão nessa pele, já buscar indicar para quem é de devido poder e competência as ações para serem feitas. Então, tempo, uma atitude proativa em relação a essas lesões é importante. Não é comum e não é algo normal a gente observar uma pele, para quem é claro, né? Para quem é negro é mais difícil de observar, mas ver uma área avermelhada e permeada em torno desse estômago e achar que isso é normal, que é só por conta do contato da placa protetora na pele. Não, não é. Algo está acontecendo. Ou está tendo algum tipo de drenagem desse efluente pela borda da placa protetora devido a um corte inadequado dessa placa, e aí esses efluentes eles estão minando por debaixo da placa e gerando essa lesão, ou é por conta de uma alergia porque a gente pode ter, né? Por mais que sejam testados, nem todo mundo não tem alergia a determinados componentes daquela placa. Então, pode ser também por alergia a algum composto que tem, então talvez precise mudar de uma marca para outra, porque tem composições diferentes. A gente sabe que essas placas elas não são feitas unicamente de hidrocolóide, né, carboximetilcelulose, ela tem outras substâncias também e isso podem gerar alergia. Então, a gente precisa ter essa atenção também. Pode ser por trauma em função de uma limpeza inadequada, seu cliente não tem muito cuidado, ainda não está muito familiarizado com relação ao estômago e é uma área muito sensível e aí ele faz batidas, choques com relação a esse estômago.
ou até mesmo uma marca onde a placa protetora não é uma marca onde o hidrocolloide ele seja flexível, é duro e aí pode fazer algo, uma lesão decorrente à pressão local. Um cliente que transpira muito, uma umidade muito excessiva dessa pele também, com o acúmulo da placa, e essa placa estando saturada, essa pele, ela pode se tornar úmida demais e ser fadada a ter solução de continuidade, de ter essas lesões, essas aberturas, esses ferimentos na pele, ou em função de alguma porta de entrada nessa pele, em função dela se tornar frágil pelas retiradas e colocações de placa, vir algum agente infeccioso e aí você ter essa infecção que evolui para esse agravamento, para essa lesão aí na pele, e aí você tem essa destruição dessa epiderme, dessa derme. Então, são pontos que a gente precisa ter atenção. Uma pele saudável ao entorno do estômago é importantíssima. Nessa imagem a gente tem vários tipos de lesões. Começando dessa esquerda superior, a gente já vê um quadro já mais avançado, já vê que existe um sangramento ao entorno do estômago. Essa pele já tem um exudato, né, esse amarelado que a gente percebe, já tem áreas onde foram erodidas ali, e talvez até pela foto não dá para ver a profundidade, mas algumas úlceras podem ter sido formadas nessa área. Tem hiperemia, certamente um edema nessa área, então a gente precisa ter atenção. Na de baixo, à esquerda, a gente percebe que é uma pele que está ressecada e que a gente logo abaixo você já tem uma lesão. Então, o fato do ressecamento, a umidade excessiva ou o ressecamento dessa pele está fadado à lesão e, consequentemente, processos inflamatórios que podem se agravar ou infeccionar. Então, é importante a gente ter atenção em relação a isso. Nas imagens superior à esquerda, a gente vê que é uma área extensa, também tem um sangramento significativo nesse estômago. Essa área, você percebe que é uma área onde fica a fixação da própria placa protetora, então é preciso ter atenção. Nesse caso aqui, a princípio, na foto, a gente não consegue perceber que tenha alguma grande abertura, algum grande ferimento. São ferimentos, provavelmente, soluções de continuidade muito pequenas. Então, se a gente consegue conter o avançar dessa lesão, a gente impede que chegue num estágio como é a da imagem à direita. E embaixo também, mais ainda, uma situação mais precoce, onde você vê essa área mais hiperemiada em torno do estômago, também é uma situação inicial que a gente precisa ter atenção. É claro que peles claras, pessoas brancas, fica fácil você perceber, né? No negro, a gente pode tentar inferir que tem alguma coisa acontecendo quando ele fica muito escura. Né? A tendência, quando a gente tem uma resposta inflamatória na pele negra, é hipercromia. Então, quando você tiver algum cliente que tem uma pele negra, você fazendo uma comparação da área próxima ao estômago e uma parte mais afastada, você consegue talvez perceber que tem alguma resposta inflamatória. O negro ele não vai ficar avermelhado, você não vai perceber. De cara você já vai ter essa hipercromia dessa área. Então é importante também a gente ter em relação a isso atenção. Aqui a gente tem um outro caso, provavelmente essa lesão ela surge por conta de uma umidade excessiva. Nessa imagem à direita, você percebe que você tem a perda das camadas superficial dessa pele. Na que se mantém, tem um aspecto de úmido, de molhado, de macerado. Então, a gente já tem pequenos pontos de sangramentos no local. Então, a gente precisa ter uma intervenção em relação a isso. A esse tipo de lesões muito úmidas, existem adjuvantes que são hidrocolloides em pó, que não contém álcool, que eles, além de controlar a umidade, eles contribuem para a regeneração dessa pele, para a revitalização dessa pele.
Então, para esse tipo de conduta, o técnico ele vai precisar do suporte do enfermeiro para definir a conduta. E como a gente ainda não tem muita claridade em relação da atribuição do técnico quando se trata de lesões mais complicadas, as nossas resoluções elas são muito subjetivas em relação a isso. É importante você ver qual vai ser a orientação da casa, da sua instituição onde você está fazendo. Se o enfermeiro delegar para você fazer, para dar continuidade fazendo sob as orientações dela, beleza, você vai dar continuidade. Se você não tiver isso, é ela que vai assumir o cuidado desse estômago e você vai fazer apenas a limpeza da bolsa, tá? É importante a gente ter clareza em relação a isso, para que a gente não caia em situações onde configurem um fazer fora da sua competência técnica. Na imagem à esquerda, você também tem uma imagem semelhante, só que note que o centro, né, mais próximo ao estômago tem uma aparência de uma pele mais saudável e que as lesões elas estão numa área maior, mais externa, e isso pode indicar que alguma coisa, ou suor, ou a parte adesiva dessa marca, provavelmente pode estar causando algum tipo de lesão e aí fez esse aspecto de comprometimento dessa pele mais distante do estômago. Não seria, talvez, nesse momento, um olhar e avaliar, dizer que essa lesão ela foi agredida por conta das ações dos influentes, não. Provavelmente isso daí foi ou por uma umidade maior fora dessa placa de estômago, onde aquela placa adesiva ela não tem um poder absortivo, né, naquela parte que parece um band-aid, e aí essa área pode ter ficado muito úmida, ou por conta da retirada dessa parte adesiva de uma maneira mais afoita, gerou lesões e começou nesse processo aí que a gente está vendo agora. Nessas duas imagens, na superior a gente percebe que tem uma resposta inflamatória significativa dessa área, até mesmo próximo à incisão, né, longitudinal desse abdômen, que se espalha por toda essa área, não se concentra em áreas muito próximas ao estômago, tem um aspecto brilhante dessa pele, dá uma aparência de edema dessa região abdominal, então precisaria investigar qual é o causador aí, que certamente isso daí pode estar associado a algum processo infeccioso aí. Na de baixo, semelhante à imagem anterior do slide anterior, a gente percebe que a área de lesão é exatamente, provavelmente, da fixação de alguma parte adesiva, sem ser a placa de hidrocolóide que compõe a bolsa, ou foi de um esparadrapo na hora do procedimento, se isso foi que a gente está vendo que tem gases próximos ali em cima, e tem um curativo que foi cortado da região abdominal. Então, sugere que essa confecção é uma confecção recente, então provavelmente pode ter sido alergia ao contato, alguma outra coisa. A gente descartaria nesse momento alguma alergia à placa de hidrocolóide, a barreira protetora, porque próximo ao estômago a gente não percebe esse tipo de lesão. A princípio, na imagem a gente observa como uma pele aparentemente saudável. Fístula é uma situação também que pode acontecer. Ela não necessariamente está ligada ao estômago, mas vou refazer a minha colocação. Você não vai ver uma alteração nessa mucosa exteriorizada. O que você vai observar é um furo, onde provavelmente vai drenar efluentes por ali. Então, é importante quando você pega uma ostomia intestinal, você coloca uma placa e essa placa depois ela está úmida, essa pele em volta desse estômago está tendo alteração, você percebe que existe uma drenagem de um ponto específico, é sugestivo de que algo aconteceu. E isso se chama fístula. Fístula, na verdade, é um canal
patológica, ou seja, em função de alguma evolução da doença de uma maneira errônea, se cria uma comunicação, ou que pode acontecer entre dois órgãos, né, entre duas vísceras, ou que se chama de fístula interna, ou pode ser de uma fístula para o meio exterior, no caso a pele, que essa é a que é a mais comum que a gente pode observar, mais comum não, é o que pode observar em termos de fístula peristomal, onde você percebe que existe uma drenagem de efluente por conta de um orifício, de um canal que foi criado próximo a esse estômago. Então, nessa imagem aqui, só para a gente entender o que seria o estômago, uma fístula peristomal, melhor dizendo. Você tem algum órgão oco, né? E ele cria um caminho que é anormal e se superficializa, se exterioriza para essa, no nosso caso, para a nossa parede abdominal. A posição dessa fístula é incerta, pode aparecer em qualquer lugar. Então, por isso que você precisa avaliar e se interrogar se por acaso você percebe que alguma coisa está acontecendo, uma drenagem em algum lugar que não deveria ter desse efluente e você percebe que está sempre sujando com esses efluentes e que não vem da fístula, não vem de uma bolsa mal adaptada. Então, você precisa fazer essa investigação, que aí pode ser sugestivo de uma fístula, tá? Saber das complicações vai ajudar mais ainda no cuidado de enfermagem. A gente viu já que dentre os cuidados está na manutenção da integridade dessa pele, então fazer a colocação correta dessa bolsa, a escolha adequada. A gente sabe que em termos de dispositivos, quando a gente trabalha em hospital particular, também, e o público também, a gente não tem muitas escolhas em relação ao material, mas sempre que vocês observarem que ele é inadequado, sinalizar, notificar para que a gente possa dar uma assistência adequada ao cliente, tendo em vista que usar um dispositivo que é incompatível, por exemplo, uma bolsa de colostomia, de estomia, que ela tem uma base de hidrocoloide dura e ela está gerando lesão nessa pele, não adianta você colocar, você tem que questionar e pedir que a casa providencie o material adequado. Então, dentre os cuidados de enfermagem que a gente viu para situações de complicações, a gente precisa ter a clareza de duas situações. As situações cirúrgicas, que aí não dependem da gente, apenas notificar a situação para que o colega possa, e sim, solicitar essa intervenção cirúrgica e faça, até a confecção e após a confecção, aí a gente mantém a vigilância e os cuidados que são semelhantes a uma situação não cirúrgica. Então, para as situações não cirúrgicas, dessas complicações, o que a gente precisa ter? Antes de mais nada, é a identificação dessa situação e o registro, para que os outros colegas possam também ter a sua atuação e conduta junto com a gente. Registrar é um fato muito importante para a continuidade da assistência, então, de um dia para outro a situação pode se agravar ou pode melhorar, e o que vai valer é o que está anotado, então quanto mais claro e objetivo for essa anotação, vai ajudar no entendimento do outro colega e na adoção, né, na escolha da melhor conduta em frente ao que ele tiver no plantão dele. Com relação à bolsa, a gente precisa ter um corte mais assertivo em relação a essa placa. A gente viu que não pode ser muito afastado do estômago por conta da ação do efluente sobre a pele. O uso de adjuvantes para ajudar nesse corte dessa placa é muito bem-vindo, apesar do nosso sistema público a gente não ter tanto. Deveria ter, porque o corte dessas placas não são moldáveis, elas precisam ter um ajuste final para ficar mais próximo ao estômago. E isso, por mais que você faça um corte perfeito, nunca será. A plasta de hidrocoloide é que vai fazer um anel de hidrocoloide, é que vai ajudar você nessa adaptação maior dessa
né, de não deixar nenhum espaço entre o estoma e essa placa que por acaso ficou um pouquinho mais cortada ou você não conseguiu efetivamente aquele formato para colocar. Tem situações também que o estoma ele é maior no seu topo e é mais fino na sua base. Nesses casos, infelizmente, você tem que fazer o corte que passe o topo, senão você vai passar já fazendo lesão nessa mucosa. E aí, mais do que nunca, usar a pasta para fazer o ajuste final nessa parte que fica sobrando, ela é importante no corte da placa. A gente viu que a limpeza é muito importante, manter essa pele seca, fazer a aderência adequada dessa placa, ela é importante para que efluente eles não vazem e comecem um processo de degradação dessa pele. A gente viu que essa bolsa, ela não pode ficar cheia o tempo todo, principalmente num paciente que está acamado. Se você tem uma bolsa completamente cheia, significa que esses efluentes vão ficar sobre a área da placa protetora e aí, com certeza, vão atuar sobre esse hidrocoloide, saturando, e ele não vai ter mais o seu poder de ação e aí pode contribuir para a lesão dessa pele. Então, precisa fazer o esvaziamento correto e a limpeza dessa bolsa de maneira adequada. A fixação dessa placa, ela tem que ser de maneira correta, lembrando que durante a colocação é importante você perder alguns, não é perder, né? Otimizar o seu tempo ali fazendo uma massagem em torno dessa placa protetora para que o calor contribua na adesão dessa pele, dessa placa junto à pele. Então, você passar a mão em volta dessa placa é importante, pelo menos uns 40 segundos, 45 segundos. Perceber que essa placa em algum momento ela está saturada, é importante fazer a retirada dela, mesmo que as partes mais distais estejam com bom estado, a gente precisa fazer essa troca. Perceber se existe alguma outra falha nesse dispositivo que está permitindo com que vaze, então ajustar para que a gente possa ter uma bolsa adequada nesse estômago. Perceber também que clientes que têm muitas dobras, muitas pregas, ou que esse estômago não foi feito numa posição adequada que permita uma fixação legal, fazer o uso de pastas para que a gente possa nivelar essa pele e aí sim a gente conseguir fazer a fixação. Se tiver um anel, melhor ainda. Estomas que são retraídos ou que são planos, dá preferência por placas que são convexas, o uso de cintos para aumentar a aderência e fazer com que essa drenagem caia para a parte inferior dessa bolsa, não fique ali na área da placa protetora próxima ao estômago. Sempre observar esse estômago conforme ele vai passando os dias, nos seus dias de plantão, durante o seu plantão, ver se não tem nenhum tipo de agravamento. E no caso das complicações que são de pele, a gente vai precisar da avaliação do enfermeiro líder, né, ou do enfermeiro que tem a qualificação para fazer a intervenção, ou, se for o caso, chamar um enfermeiro que é o estomoterapeuta do hospital para ele passar as orientações de conduta e cuidar desta pele. A gente sabe que uma pele lesionada, ela vai ter mais exudato, ela vai ser mais molhada, ela vai minar, entre aspas, fluidos corporais que vão impedir com que tenha essa fixação dessa bolsa. Automaticamente, se essa bolsa não fixa, existe a fuga desses efluentes, mais agressão sobre essa área e a gente começa aquele ciclo vicioso que a gente viu na aula anterior. Então, nessas situações onde a gente tem lesão dessa pele, o uso do hidrocoloide em pó ou uma situação mais agravada de outras coberturas mais avançadas, como provavelmente vocês já devem ter visto,
o alginato, seja com prata, seja sem prata, para ajudar no controle dessa umidade e aí sim ajudar nesse processo de cicatrização dessa área. Porque em cima dessa cobertura que a gente vai fazer como ação primária, como cobertura primária, após ela, a gente que vai vir sim com a bolsa coletora, com a placa protetora para fazer a fixação. Não vai adiantar, reforço, fazer a fixação dessa placa sobre uma pele que está lesionada, principalmente se ela está muito exudativa, ela está fadada a trocar. Viu que está vazando, que está escorrendo por algum motivo efluente por essa bolsa, pela área protetora, tem que trocar, gente. Infelizmente dá trabalho, mas tem que trocar. A melhor forma de você evitar uma troca desnecessária é fazendo uma colocação adequada dessa bolsa. E aí você evita que se tire ela a menos de 2, 3 dias, dependendo do cliente, com a duração dele. Então, é algo importante. Com relação ao estoma, os cuidados que a gente pode ter é observar e registrar essas alterações. Quando for fazer a limpeza, tomar muito cuidado com a gaze, porque a gaze, dependendo da marca, ela consegue fazer uma lesão, dependendo da força com que você passe na hora da limpeza. Pode gerar lesões que começam uma resposta inflamatória e você pode desencadear lesões maiores. Então, ter muito cuidado nessa limpeza, principalmente próximo ao estômago, na base, que é uma área que precisa ser muito bem limpa, para que não tenha acúmulo de secreções, tecidos desvitalizados nessa base, e isso, mais uma vez, contribua para algum tipo de formação de alguma lesão, de alguma complicação em relação a isso. Então, os cuidados, eles são simples e eles se repetem mesmo nas complicações, exceto quando as situações são cirúrgicas e aí realmente são outras condutas que vão ser tomadas. Mas em relação aos cuidados de enfermagem, elas são muito semelhantes, que é manter a integridade dessa pele. Quando ela não tem integridade dessa pele, seria tentar restaurar o mais breve possível. Então, você faz uso de coberturas, dispositivos, para que a gente não tenha mais agressão pelos efluentes, o corte adequado dessas placas, o uso de adjuvantes para fazer com que esse corte ele se torne mais perfeito, mais bem aderido a esse estômago, manter essa bolsa sempre ou 1/3, no máximo metade dela cheia. Quando alcançar essa capacidade, fazer essa retirada, manter essa bolsa limpa adequadamente, manter ela fechadas, as que são drenáveis, os seus clamps serem fechados de maneira correta para que também não tenha extravasamento pela porção final, pela borda, né, pela boca de drenagem da bolsa. Isso é um ponto importante. E, além de ninguém quer ficar sujo cheirando fezes, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. Atenção também com relação à manipulação. Nem sempre a gente vai ter um estômago que vai ficar sem drenar durante a troca. Então você precisa ter jogo de cintura, porque você acaba tocando numa área com efluente, aí você vai tocar numa outra área limpa e faz uma confusão. Então, muita atenção a essa luva que você está usando para você não sujar outras áreas que deveriam ser mantidas limpas. Se é necessário, troca a luva quantas vezes forem necessárias, faça a limpeza, se por acaso você alguma área plástica que você possa limpar. Então, depois vem com uma gaze, faz uma limpeza dessa área, mas não deixe sujo, né? Porque o cheiro dessas fezes, ela vai ficar naquele local e o cliente ele vai continuar a ficar incomodado. Então, os cuidados eles são muito básicos e você só vai adaptando conforme a situação que você tem com relação à complicação que você tem. E sempre importante, mais do que observar, é dar cadência àquilo que a gente observa. Mais uma vez, eu coloco para vocês que vocês vão estar na linha de frente, talvez sejam vocês que vão ser os únicos a observar, a dar sequência, continuidade para uma possibilidade de um tratamento precoce. Então, é importante a gente comunicar aos nossos parceiros de trabalho.
Então, cuidado, seja de uma situação normal, seja de uma situação anormal, é importante estar registrado. Primeiro que é a nossa função registrar o nosso fazer profissional. Então, a gente vai ver mais para frente que o nosso código de ética lhe diz que a gente não pode deixar de anotar aquilo que é pertinente ao nosso fazer, até mesmo para não comprometer a continuidade da assistência. Então, as anotações com relação à colostomia também se aplicam, ou a ileostomia, ou qualquer outra ostomia. É importante que façam seu registro. Aí você deve se perguntar, então existe algo universal do que se deve ser registrado em relação a estomas ou qualquer outra situação? Não, não existe. Não existe nada, nenhum roteiro universal. O que existe são recomendações, são livros que fazem referências, orientam sobre o que é importante você anotar. Mas dizer que tem algo padrão, não tem. E no caso de vocês que são estagiários, também não tem no nosso curso algo padrão. Então, a minha sugestão para que vocês não fiquem em situações melindrosas é siga a orientação do professor com quem você está no campo de estágio. A anotação faça sobre os moldes que ele pede para você fazer. Porque por mais que não seja igual do outro setor, a essência da anotação vai ser sempre a mesma. Então, essas pequenas particularidades, cada um tem um jeito de fazer, isso no papel de aluno não cabe você usar, por mais que seja complicado, isso gere mais transtornos para vocês, mas enquanto a gente não tem uma padronização em relação a isso, segue a orientação do professor, ok? Então, se você pergunta se existe um roteiro universal do que deve ser registrado, não, esquece. Tá? Não existe, o que você vai ter sempre são orientações. E o que o COFEM fez foi esse guia de recomendações, é muito interessante vocês darem uma olhada, tem muita coisa legal lá e tira muita dúvida em relação à anotação. Então, como eu falei para vocês, da nossa resolução, tá lá no artigo, né? Também tem outros, mas assim a gente cita o 36, que registrar no prontuário, entre outros documentos, as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível e completa. E mais ainda, sem rasuras. Então, muito importante a gente ter atenção sobre o que a gente anota. E aqui eu faço a minha sugestão. No futuro, quando eu for lançar o meu livro e tiver algum capítulo falando sobre anotação, eu faria as sugestões em relação do que é ideal para ser anotado com relação a uma estomia de eliminação intestinal. Então, seria interessante você no seu relato, seja no relato global, igual aquele que a gente faz ao final do estágio, ou seja no relato momentâneo, quando você está num dia de 12 horas, 24 horas de plantão, enfim, de você fazer algum relato pertinente em relação a algum cuidado do estômago ou alguma coisa que você observou. Então, seria interessante falar desse estômago. Então, quem é esse estômago, que tipo é, qual é o segmento que está sendo exteriorizado, aonde é que é essa fixação desse estômago, porque não necessariamente a gente viu que uma demarcação ela pode ser feita de maneira correta no pré-operatório, mas também podem acontecer confecções em lugares esdrúxulos. Então, não é porque está no quadrante X ou Y significa que é A ou B. Espera-se que se fosse, mas pode existir situações, ou até mesmo em clientes onde a abordagem ela é feita de várias vezes em função de complicações desse estômago, talvez aquela área inicial onde era a mais adequada para fazer a fixação do estômago não é possível. Então, é deslocado para outras áreas, então a gente precisa ter atenção em relação a isso. Anotar se é definitivo ou temporário é uma coisa importante a ser anotada. Aspectos referentes ao estômago, a cor, é vermelho vivo, é um rosa, tem alteração, igual a gente viu na isquemia, de vinho, aquela cor mais escurecida. É uma mucosa, por se tratar de mucosa, ela tem que ter uma umidade nesse aspecto brilhante. A forma é circular, é oval, é uma forma que não é compatível nem a circular nem a oval. Eu sei que detalhar sobre a forma é algo complicado, né? Por isso que eu já até coloquei a questão do asterisco.
mas numa anotação ideal seria interessante colocar o tamanho desse estoma, até mesmo para comparar a evolução ou a retração desse estoma. No caso de estomas que não são circulares, você colocar os eixos, né, X e Y, o comprimento desses eixos é interessante, altura e largura, né? O tipo de protusão, se ele é saliente, se ele é plano, se ele é retraído, como a gente viu. A integridade da mucosa desse estoma é um ponto importante e aspectos referentes a essa integridade dessa pele. Falar sobre os efluentes, a característica desses aspectos é muito importante, porque se você tem uma colostomia que é para ter fezes semipastosas, pastosas formadas, e você tem a eliminação de fezes líquidas, é sugestivo de alguma alteração, de algum quadro que precisa ser investigado. Então, é importante a anotação e a sinalização na passagem de plantão. Os procedimentos que você realizar com relação a esse estoma, seja troca, limpeza, colocação de um novo dispositivo, as queixas, se por acaso esse cliente tiver intercorrências, se houver, você também tem que anotar, sempre frente a uma intercorrência tem que ter algum tipo de conduta. Mesmo que essa conduta seja avisar fulano, é um tipo de conduta e é importante a gente anotar. Infelizmente, a gente não faz esse tipo de conduta, a gente perde, a gente se enfraquece enquanto profissão, mas o correto é que se coloque. Respostas em relação às condutas também. Não adianta só você anotar a intercorrência, anotar a conduta, se você não faz nenhuma menção, ou um tempo próximo, ou um tempo um pouco depois, ou dentro do seu plantão, sobre a continuidade. É claro, gente, que isso daqui é o ideal, né? Não vai ser, às vezes, o que a gente vai ter oportunidade de fazer. Eu vou ser bem sincera, a vida lá fora é muito complicada. Em termos de tempo de atuação, às vezes você tem que delegar e às vezes você tem que abrir mão de determinadas ações por conta de dimensionamento inadequado de pessoal. Então, existe uma sobrecarga de atividades e, infelizmente, a gente acaba penalizando numa anotação não adequada. Mas o correto é que a gente faça essa anotação. Então, dentro desses itens, veja o que você pode anotar caso não tenha nenhum padrão na instituição onde você vai fazer. Se a sua instituição ela tem padrão de anotação para determinadas situações, siga o padrão que é solicitado pela sua empresa, porque isso pode servir também como justa causa por você não estar exercendo as suas atividades como deveria ser e que você foi anotar. Então, se a sua instituição não tem padrão, aí vai o seu bom senso de anotar aquilo que você julga pertinente. Uma outra situação também é que algumas pessoas só anotam o que está alterado. O que não está alterado não se anota. Também é uma vertente e aí é algo para discussão também em relação à anotação que daria pano para manga de se discutir em relação a isso. No caso de vocês já formados, vocês vão ver qual é a orientação da instituição de vocês, não tendo, vocês vão tomar a decisão de qual a melhor forma de vocês anotarem. No caso da escola, também siga a orientação do professor. Tem professores que fazem questões de você fazer anotações de suas situações que não são anormais, de alterações, e tem professores que vai pedir que mesmo que elas estejam corretas, adequadas, que você faça a anotação. Então, para que não tenha, mais uma vez, nenhuma situação difícil, siga a orientação do professor com que você tiver lá no estágio, ok? Mas, entre anotar alteração e não anotar alteração, o bom senso tem que existir. Então, se você tem um cliente que ele é internado por conta de uma situação que está relacionada à colostomia, é importante que você anote alterações e não alterações, porque o carro-chefe da internação dele foi essa. Se você não anota nada sobre isso, não tem nem por que você está cuidando dele ali, né?
Então, são coisas que a gente também tem que ter uma avaliação em termos de bom senso em relação a essas condutas, tá? De anotar ou não anotar. Então, isso vai gerar uma certa ainda dificuldade nesse primeiro momento, mas aí com o tempo na vida de vocês vão chegando ao que é o consenso do que vocês precisam fazer em termos de anotação. Por enquanto no estágio, por enquanto na escola, siga a orientação do professor que tiver com você. Trago uma imagem para a gente poder fazer um exemplo de anotação. A gente percebe que tem uma área de hiperemia próximo ao estômago, a gente tem uma área de uma pele menos hiperemiada, depois segue com uma outra área maior de hiperemia, sugestivo provavelmente de onde está o adesivo dessa placa de hidrocoloide. Então, a gente vê um discreto edema dessa mucosa, tem 2 lesões às 3 horas e às 9 horas pequenas, aparentemente de boa evolução, não tem tecido de duradonação nesse leito, não aparenta ter necrose de borda regular. Os pontos da fixação desse estômago, aparentemente, eles nos mostram pela foto uma aparência de estarem íntegros. Então, a gente precisaria fazer anotação em relação a isso. Digamos que você vai colocar a bolsa de colostomia agora e depois você vai fazer a anotação pertinente a esse estômago. Então, a gente poderia ter como exemplo a seguinte anotação. A data, a hora e colocar a colostomia descendente definitiva, porque a gente buscou essas informações, em quadrante inferior esquerdo, com cor vermelho vivo, aspecto úmido, formato ovalado. A questão do tamanho, como nós falamos, é algo que fica às vezes difícil de fazer menção, mas seria interessante dar mais clareza às nossas anotações. Infelizmente é muito difícil, às vezes a gente não tem instrumental para fazer essa medição, então fica faltando isso. Algo protuso, porque está fora do nível dessa pele, né? Então a gente não pode considerar como nem retraído e nem plano. A mucosa, como a gente viu, tem um edema nessa aparência. A sutura cirúrgica aparentemente estão íntegras, então a gente pode dizer com suturas cirúrgicas íntegras. Pele peristomal com hiperemia, num raio de 10 centímetros. O calor, digamos que se por acaso a gente tocasse, percebesse, né, que tivesse calor, a gente colocaria também os demais sinais logísticos que a gente encontre, apresentando 2 ulcerações, à direita e à esquerda, de 5 milímetros. Mais uma vez, a questão do tamanho é algo que deveria a gente colocar, porque dá objetividade à nossa anotação, mas mais uma vez é difícil a gente ter instrumental para fazer essa medição. Leito das lesões com tecido de granulação em bordas jugulares. Drenagem de efluentes, digamos que você está fazendo a troca, você viu, então você vai anotar a sua drenagem. Fezes acastanhadas, semipastosas, com presença de muco, né, em muco. Foi realizada a limpeza do estômago, feita a aplicação de pasta de hidrocoloide, que é um adjuvante para proteger, né, a confecção do estômago. É um estômago ovalado, então a gente tem uma certa dificuldade para fazer o corte dessa placa. Então, a placa de hidrocoloide, a pasta de hidrocoloide, ela ajuda nessa fixação e evitar que esses efluentes agridam aquela pele. Troca da bolsa de estomia de uma peça única, significa que a barreira protetora e a parte plástica de saco, coletor, elas são juntas numa peça só. Sem relatos de intercorrência durante o procedimento, o usuário não apresentou queixas amplas. Aí, até a abreviação atual de técnicos de enfermagem, Marina Santos, e o Corém dela, que vem separadinho lá por hífen, um Corém, um RJ e um número. Essa seria uma sugestão. Claro que nem sempre a gente vai poder fazer uma anotação assim. Então, você vai pegar os pontos objetivos que você tem, o que você conseguiu observar e vai anotar. Lembrando que a anotação é a anotação daquilo que a gente vê.
A gente não precisa fazer nenhum tipo de análise. A anotação ela é mais descritiva. O que você vê, você anota. É claro que a gente tem que ter o nosso bom senso, o nosso conhecimento, porque para quem não tem conhecimento, mesmo que esteja à sua frente, você não vai conseguir enxergar. E são pontos importantes no cuidado do nosso cliente. Então, esse seria um exemplo de uma anotação que, na minha visão, seria interessante.